Bem, boa tarde para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço o convite da Agência do Bem, na iniciativa do lançamento da rede aqui em São Paulo e deste edital, né, que a gente já vai divulgar em breve também no nosso site da BCR. Sou João Paulo Vergueiro, o pessoal me conhece bastante como JP, sou diretor executivo da BCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Depois, no finalzinho, tem um slide para vocês. Bem, nosso tema é captando recursos para projetos na periferia. Né? O nosso tema é captação de recursos para projetos na periferia, projetos na comunidade. Esse é o tema que foi divulgado, é sobre isso que a gente vai falar nos próximos 40 minutos. Se eu não cair do palco aqui, porque eu gosto de andar. E nós vamos, nesses próximos 40 minutos que nós temos juntos, debatendo um pouquinho sobre o que é captação de recursos, né? Mas eu não começo falando de captação de recursos. Eu começo sempre falando do motivo que os traz, ou que as traz aqui. Por que a gente está aqui presente? Por que a gente trabalha e atua na periferia, nas comunidades? Por que a gente desenvolve projetos e iniciativas sociais ou ambientais que vão mudar a vida das pessoas ou a vida das comunidades? A gente faz tudo isso porque a gente quer gerar impacto na vida dessas pessoas. A gente quer gerar impacto na nossa comunidade. A gente quer fazer a diferença no planeta que a gente vive. A gente quer um mundo melhor para cada um de nós e para todo mundo que está ao redor de nós, para toda a sociedade. A gente quer que as pessoas vivam num mundo melhor para todos. Por isso, quando a gente fala de captação de recursos, eu nunca começo falando do recurso em si, mas do impacto que a gente quer trazer para a sociedade. Porque nenhum impacto, nenhuma mudança, nenhuma transformação que a gente vai trazer para a sociedade será sustentável se nós não tivermos capacidade de mantê-la com recursos. Nós precisamos mobilizar recursos para garantir que esse impacto que a gente traz para a sociedade seja permanente. Eu não posso simplesmente fazer uma ação hoje e essa ação ser descontinuada amanhã porque eu não tenho mais recursos para mantê-la. Esse impacto não é verdadeiro, ele é superficial, ele se extingue. Eu tenho que realmente mudar a vida das pessoas, ou mudar a vida da minha comunidade, da minha sociedade, garantindo que os recursos sejam permanentes para essa transformação. Então, a gente não fala de captação de recursos pelo recurso em si. Quer dizer, não estamos falando da captação do recurso pelo recurso, para garantir que as organizações tenham, por exemplo, dinheiro, produtos, roupa. A gente fala de captação de recursos para garantir que vocês tenham capacidade de fazer com que o impacto que vocês querem trazer no mundo seja permanente, seja verdadeiro, e não acabe amanhã porque faltou o recurso. Captação de recursos, eu vou defender isso mais para frente, é a nossa capacidade de ir além de pensar na despesa das organizações. A gente adora pensar em projeto, a gente adora fazer as coisas acontecerem, a gente adora gastar dinheiro nas nossas iniciativas, mas a gente tem que pensar na nossa capacidade de financiar essas iniciativas, de garantir os recursos, aí ficou no singular, mas de garantir o recurso que vai permitir que essa nossa iniciativa seja sustentável, seja permanente. Isso é captação de recursos. Não é o recurso pelo recurso. É a capacidade de garantir que o nosso impacto seja permanente. É a capacidade de ir além do pensamento de um projeto, de ir além do pensamento da despesa apenas, mas possibilitar que tenhamos condições de viabilizar a receita que vai gerar aquela despesa. E quando a gente fala de sociedade civil, quando a gente fala de organizações da sociedade civil, ou de projetos na comunidade, de projetos na periferia, existe um recurso, e é por isso que está no singular aqui, não é que eu errei, é porque existe um recurso que é o recurso mais importante que a gente precisa para viabilizar o nosso impacto. É aquele recurso que todo e qualquer projeto e toda e qualquer organização precisa ter para garantir que tenha capacidade de manter a sua estrutura, a sua equipe, o seu site, a sua comunicação. Existe um recurso que é o recurso comum a todos nós.
e que todos nós precisamos na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade de estrutura capitalista, tem um recurso que a gente precisa para garantir que os nossos projetos e nossas organizações tenham capacidade de gerar impacto. Qual que é o nome desse recurso, que é o recurso que todo mundo precisa, sem exceção? Não é gente. Não é gente. O recurso que a gente primeiro precisa, o recurso que a gente mais precisa na organização, para garantir que a gente tenha a capacidade de gerar impacto, é o recurso financeiro. E por que que não é gente? Porque com o recurso financeiro eu consigo financiar a pessoa. Eu consigo pagar um salário, eu consigo pagar uma estrutura de comunicação, de contabilidade. Na estrutura, na sociedade que a gente tem, se eu não tenho nas nossas organizações o recurso financeiro, eu não consigo utilizar ou aproveitar bem os demais recursos que eu tenho, ou eventualmente trazer novos recursos para a organização. Então, por mais que todos os recursos sejam fundamentais para as organizações da sociedade civil e para os seus projetos, o primeiro recurso que a gente tem que pensar, para garantir que a gente consiga ter todos os outros recursos, é o recurso financeiro, é o dinheiro. É impossível a gente pensar na administração pública sem dinheiro. É impossível a gente pensar nas empresas sem dinheiro. É impossível a gente pensar nas iniciativas sociais, nas organizações da sociedade civil, sem dinheiro também. E não é porque eu acho que assim é melhor. É porque a sociedade é a estrutura na qual nós estamos. Nós precisamos de recursos para contratar equipe, para pagar a contabilidade, para registrar estatuto, para fazer um site, para estar aqui presente, pegando um ônibus, ou um metrô, ou um táxi, ou um Uber. Nós precisamos de recursos para garantir a capacidade da nossa organização de gerar impacto. Só que o nosso recurso no terceiro setor, falando essa expressão de forma abrangente, o nosso recurso no terceiro setor não é o mesmo recurso do governo. O governo se financia com imposto. Esse é o nome do dinheiro que financia o imposto, que financia o governo. O nosso recurso também não é o mesmo recurso das empresas. A grande maioria das empresas se financia vendendo produtos ou prestando serviços. E a maioria das organizações não vai vender produtos e não vai prestar serviços, ainda que tenha essa modalidade para muitas delas. Mas não é o recurso que no mundo inteiro financia os nossos projetos e as nossas organizações. Então, se a gente não se financia, se o nosso dinheiro não é o imposto, e não é o dinheiro que vem principalmente de venda de produtos ou de prestação de serviços, qual que é o nome do nosso recurso? Qual que é o nome do recurso que financia os nossos projetos e que financia as nossas organizações? Oi? Não é a verba, que a verba é o nome técnico, né? O nome do nosso recurso, como alguém lembrou aqui, é a doação. O nome do recurso que financia a sociedade civil, o nome do principal recurso que financia a sociedade civil no Brasil e no mundo é o recurso que vem da doação. É o recurso que vem das pessoas, das empresas, que acreditam na nossa causa e estão dispostas a abrir mão de algo que tem para financiar a gente. É o melhor dos recursos que pode existir para financiar o nosso trabalho, porque o imposto eu sou obrigado a pagar. Eu sou obrigado a pagar o imposto. Eu não tenho como fugir disso. Eu posso até fugir, mas vou ser penalizado por isso. O recurso que vem da compra de um produto ou da venda de um serviço, eu tenho que entregar algo para quem me dá aquele dinheiro. Eu tenho que fazer uma contraprestação. Então, eu estou vendendo algo, eu estou oferecendo um serviço, o dinheiro vem em troca de algo, não vem porque ele acredita em mim. Já o recurso da doação é o recurso de quem acredita no meu trabalho. É o recurso de quem acredita no impacto que eu vou trazer para a sociedade. E que, por isso, está disposto a abrir mão do que tem para doar para mim. É o melhor dos recursos que pode financiar a sociedade civil. É o recurso mais legítimo. Por incrível que pareça, numa sociedade brasileira onde a gente não conhece tão bem ainda a doação, é um recurso revolucionário. A organização ou projeto que consegue ser sustentável, financiada principalmente por doações, é a organização que tem legitimidade popular, que as pessoas acreditam nela, confiam nela,
acreditam no impacto que ela tem, que estão dispostas a doar para elas, sem receber nada em troca diretamente. As organizações que são mais capazes de mobilizar doações são as organizações que têm, inclusive, mais capacidade de gerar mais impacto, porque elas não dependem do governo, elas não dependem de poucas empresas ou da venda de produtos, elas dependem de quem acredita nelas. E se eu acredito numa organização e no impacto de uma organização, a tendência é eu continuar doando por muito tempo. E não parar de doar, porque acabou um ano um pouco mais de crise, o governo ficou sem dinheiro, a empresa foi vendida. No mundo inteiro, o recurso que financia a sociedade civil, o recurso que financia os nossos projetos, nas comunidades, nas cidades, nos bairros, no interior, o recurso que nos financia vem principalmente da doação. Ainda que isso não seja algo disseminado no Brasil, a gente doa muito no Brasil. E a gente doa muito para as organizações. Para vocês terem uma ideia, eu tirei esse slide que a gente não tinha muito tempo, mas eu vou falar um número. No Brasil, todos os anos, nós brasileiros doamos 14 bilhões de reais para as ONGs. 14 bilhões de reais para as organizações da sociedade civil. A gente já doa muito, a gente já doa bastante dinheiro. É provável que tem muita gente aqui que seja doadora mensal de alguma organização. Levanta a mão quem aqui é doador mensal de alguma organização. Doa dinheiro para uma organização, pelo menos uma vez por mês. Temos vários, né? Tem exemplos de organizações que vocês doam. Enquanto eu vou pegar uma água, que a garganta está começando a ficar seca. Que organizações que vocês doam? GRAAC, alguém falou? Greenpeace, alguém falou aqui. Qual outras? Quem mais doa para outras organizações? Médicos Sem Fronteiras, sempre tem Médicos Sem Fronteiras, sempre aparece alguém. Que outras? Abre para mim. GRAAC, eu sou doador do GRAAC também. Né? Oi? A Plan, ela doa para a Plan International, uma organização muito bacana que faz trabalho com crianças. Cada vez mais a gente acha pessoas como vocês, que acreditam no potencial e no impacto que as organizações desenvolvem e estão financiando essas organizações, doando recursos para elas. É o principal recurso que a gente pode contar. Eu, João Paulo, vocês podem não concordar, não vamos ter momento para conversar sobre isso. Vocês podem me mandar um e-mail depois, raivosos, bravos, não concordando comigo. Mas eu, João Paulo, acredito firmemente que eu prefiro ser dependente de quem acredita na minha causa e doa para mim, do que de uma empresa para quem eu vendo um produto ou serviço. Ou do governo que quer fazer algo e por isso transfere dinheiro para mim. Eu prefiro mesmo depender de quem acredita na minha causa, de quem quer compartilhar do meu impacto, de quem quer fazer o bem para a sociedade comigo. E é por isso que a gente promove a doação. É por isso que no cerne da captação de recursos está o conceito da doação. Mas a gente ainda não entende tão bem de doação no Brasil. Nós não somos habituados a doar para ONGs, e doar de forma permanente. Qual que é o mundo ideal? Ou o modelo ideal? É quando todo mundo aqui, e quando toda a sociedade brasileira, perceber que ser cidadão também é financiar as causas que a gente acredita. Eu sou cidadão não só quando eu vou para Paulista, quando eu voto, quando eu respeito um pedestre nas ruas. Eu sou cidadão também quando eu tenho causas, defendo as minhas causas e ajudo a financiar quem está promovendo as minhas causas junto comigo. E garanto que essas causas tenham capacidade de gerar mais impacto. E aí eu dou. E a gente doa, e muita gente doa. Mas esse não é o pensamento geral. Vou mostrar um vídeo para vocês, que é um vídeo em inglês, mas que é muito próximo de como a gente, né, funciona muito bem no Brasil. Ele está legendado. Funciona muito bem no Brasil quando a gente está falando de doar para as pessoas, doar para as pessoas mais pobres, né? Então vamos passar o vídeo e depois eu vou fazer uma observação em relação a ele. Morning. Can I give you some info? Morning, sir. Take a leaflet. Leaflet, guys. Morning, buddy. How are you? Would you like to take a leaflet? Fuck the poor? Would you like to take a leaflet, mate? What do you mean, fuck the poor? Fuck the poor. Fuck them. That's disgusting. What's all this?
What do you think you should do? It's hard to get a job if you ain't got a place to live. I came from a poor country. She just fucked me as well, yeah? They've hit rock bottom. There's a reason for that. You should be thinking of a better way to get them off the street. The guy's cold down there, go give him a blanket. Is this a joke? We're gonna become bitter, bruv, inside. I've been homeless for 2 years. You've got no fucking heart. I don't respect that at all. You're just standing there like an idiot. Do you not think it's too far? That is offensive. Actually, Help the poor. Anyone got any spare change, folks? Help the poor. Help the poor, please, folks. Anybody? Thank you, sir. Cheers, thank you very much. Não é um pouco assim também aqui no Brasil, né? Vamos para a rua, se manifesta, se revolta, quer brigar, mas quando a gente pede para agir financiando quem está defendendo as causas, cadê os doadores? Cadê os apoiadores? Né? Parece bobagem, mas nas outras sociedades isso é muito mais forte. Né? Isso é muito mais forte. Um modelo que a gente sempre usa, a gente nunca vai fazer igual, mas um modelo comparativo muito interessante é os Estados Unidos, que um dos picos de doação nos Estados Unidos foi quando o Trump foi eleito. E não porque o pessoal queria doar para as ONGs que apoiam o Trump, porque o pessoal queria doar para as ONGs que combatem o Trump. Né? E os americanos foram lá e colocaram muito dinheiro nessas ONGs, um dos maiores cases de captação de ONGs que atuam na seara política americana, porque os americanos queriam batalhar muito contra. A gente tem que mudar essa realidade, essa visão, e a gente tem que promover no Brasil a importância de doar para financiar as causas que a gente acredita. E a gente doa em todos os lugares. Né? A gente doa na internet, a gente doa nas ruas, a gente doa na comunidade. A comunidade doa muito. As comunidades já doam muito. A gente se ajuda muito. A gente tem que começar a perceber a importância de ajudar também as organizações, também os projetos, e também com dinheiro. Porque se eu não tiver dinheiro para financiar a minha estrutura, eu não tenho projeto. Não tenho o que discutir. Eu não posso financiar projeto por projeto. Eu tenho que financiar a minha estrutura primeiro, a minha organização primeiro. Primeiro, a gente tem que mudar essa cultura. A gente tem que criar, promover essa cultura da importância de doar para causas. E aí, isso faz parte do nosso trabalho de captação de recursos. Para avançar e terminar essa primeira parte, né, quem que é o principal doador? Quer dizer, no mundo inteiro, e também no Brasil, eu já falei agora há pouco, de todas essas possíveis fontes de recursos, pessoa física, empresas, governo, outras ONGs, a Agência do Bem é uma outra ONG que doa também. De todas essas fontes de recursos, onde vocês acham que tem mais dinheiro para financiar os nossos projetos e as nossas causas? O dinheiro de verdade, no mundo inteiro, está nas mãos das pessoas. Está na mão dos indivíduos. O grande financiador de causas e de projetos no mundo inteiro é o indivíduo. Quando a gente vai ver pesquisas sobre doação no mundo, é coisas assim, de 70%, 80% de tudo que é doado para os projetos e para as ONGs é doado por indivíduos, é doado por pessoas, né? É doado por nós. E existem motivos para isso. As empresas doam também, tá? É bacana ter uma graninha de empresa de vez em quando. É importante, o governo também ajuda em vários lugares, inclusive no Brasil. Mas nós, pessoas, temos diferenças. Né? Nós temos algo que eu chamo... Primeiro, tem muito mais gente. Tem muito mais gente. Tem um ganho de escala que não se compara. Só no Brasil, se todo brasileiro que pudesse doar para os projetos de vocês doasse, nós teríamos 100 milhões de brasileiros doando. Pelo menos. Todos os meses. Imaginem 100 milhões de brasileiros doando todos os meses para ONGs. É muita gente. Então tem um ganho de escala que não se compara, tem muito mais recurso com as pessoas. E o segundo motivo, o motivo mais óbvio, né, é que nós temos causa. Nós temos causa, né? Eu sempre trago a minha causa para mostrar nas minhas palestras. Nós nos sensibilizamos, nós nos emocionamos, nós ficamos revoltados, nós choramos, nós escrevemos textão no Facebook. Todo mundo tem a sua causa, a causa que mexe com a gente e que faz com que a gente se revolte e queira fazer a diferença. A gente tem que, né,
fazer essa diferença por meio da doação também. Mas todos nós temos causas. Sejam causas mais tradicionais, como crianças, saúde, educação, há causas mais complicadas, como direitos humanos, como doenças raras, que é super difícil trabalhar com doenças raras, doenças que ninguém conhece. Hoje em dia tem causas que estão na moda, como ciclismo, como mobilidade urbana e por aí em diante. Toda causa é válida, toda causa é importante, né? E todo mundo tem 1, 2, 3 causas. E a gente tem que conseguir mobilizar as pessoas para doar para as suas causas. Eu sempre trago a minha causa, né? O motivo que me leva a doar para quem eu dou, né? Essas são minhas 2 filhas lindas, né? Aquele momento, né? Para mim, porque eu sou apaixonado por elas. Se der, antes de ir para o aeroporto, ainda passo em casa para dar um beijo nas meninas, que é tudo no caminho. Literalmente, daqui até Congonhas, 2 paradas antes de chegar. São as minhas 2 filhas, né? A mais velha, que é a Maria Alice, e eu não sei vocês, né? Mas eu acho que é a cara do pai, né? É a cara do pai. Então, a Tarsila, não. A Tarsila, eu gosto de dizer que eu acho que é a cara do vizinho, né? Não é a cara do pai, mas eu estou naturalmente brincando, as 2 são maravilhosas, minhas 2 filhas lindas, de 6 e 8 anos. Eu sou completamente apaixonado por elas, eu sou completamente apaixonado por ser pai. Eu dou o máximo possível da minha vida, né? Se eu pudesse fazer muito mais por elas, eu faria. Se eu pudesse abandonar tudo e dar uma educação para elas e ter mais filhos, eu teria. Eu não consigo aceitar o fato que tem crianças que não têm a mesma qualidade de vida que eu dou para as minhas filhas. Eu não consigo aceitar o fato que tem pai que abandona a criança, que tem criança na rua, que tem criança trabalhando, que tem criança que não vai para a escola. Isso me mexe comigo, isso me faz sofrer. Mas eu não vou resolver a vida dessas crianças sozinho. Eu não vou conseguir resolver o mundo para essas crianças sozinho. Então, como é que eu faço para gerar impacto para elas? Eu dou. Eu escolho organizações que estão na mesma causa que eu e eu faço doações, e doações mensais. Por isso que eu falei que eu dou para o GRAAC, eu dou para a ACD aqui em São Paulo, eu dou, vira e mexe, eu dou para a Pastoral da Criança, eu dou para Aldeias Infantis, SOS Aldeias Infantis, que faz um trabalho maravilhoso, eu dou para a Fundação Gol de Letra, que é uma fundação que foi criada por 2 jogadores do melhor time de futebol que esse país já viu, né, o tricolor paulista da década. Tem gente que dá risada, eu não entendo quando o pessoal dá risada nessa, né? O Raí e Leonardo, né, que jogaram no São Paulo em 92, 93, bicampeões mundiais. Eu dou, eu tenho um prazer imenso em doar. E eu, no início, tinha vergonha de falar que eu doava, né? Hoje eu falo com o maior prazer que eu dou, para que as pessoas doem também, para que as pessoas se vinculem às causas e às organizações e façam mesmo, e doem, e coloquem no Facebook. E não tenho vergonha de falar que estão doando para o Teleton, para o Criança Esperança, para uma ONG da comunidade, para um projeto de bairro, para um projeto na esquina, mas que doem e usem isso como exemplo para levar mais pessoas a doar. Porque a gente tem que mudar o mundo com a nossa capacidade. E a gente não muda só no trabalho social, a gente muda também financiando quem tem causas como a gente. E essa é a primeira parte da minha fala, porque esse é todo o trabalho da captação de recursos. O trabalho da captação de recursos é conseguir mobilizar doações para a nossa causa, para o nosso projeto, para a nossa organização. Isso é captar recursos. Captar recursos é pensar estrategicamente e de forma permanente em como mobilizar doações. No meu projeto ou na minha organização, eu não posso deixar para pensar na receita quando o dinheiro acaba. Eu não posso esperar faltar recurso para pensar em trazer recurso. Eu tenho que fazer isso de forma permanente. Eu tenho que fazer isso de forma estratégica. E eu sei que é muito mais fácil gastar. Eu faço isso em casa. É muito mais fácil eu gastar dinheiro comigo e com a família do que trabalhar para juntar dinheiro para pagar a casa. Mas a gente tem que pensar na receita. A gente tem que pensar de forma estratégica, de onde virá o recurso que vai financiar as nossas iniciativas, os nossos projetos, o nosso impacto. Eu tenho que pensar em receita. E eu tenho que fazer esse pensamento ser permanente na minha organização, na minha estrutura. Eu tenho que ter gente lá responsável por pensar em mobilizar doações. Eu tenho que ter gente lá cujo papel maior vai ser trazer recursos para a organização. E tem gente que faz isso, tem gente boa para isso. É uma profissão. O captador de recursos é uma profissão própria do terceiro setor. Uma profissão, alguém que se especializa, que se prepara
para mobilizar doações para causas. Alguém que vive disso. Olha que profissão gostosa. Você não é o vendedor, você não é o cobrador de impostos. Você mobiliza doações para causas, para gerar impacto. É uma profissão mundial. É uma profissão mundial, o captador de recursos. E dentro dos nossos projetos e das nossas organizações, é a capacidade das organizações pensarem na receita. Vocês têm que pensar na receita. Os projetos de vocês têm que pensar na receita. Isso tem que ser permanente. Eu trago, não temos pouco tempo, então eu trago só 2 princípios de captação de recursos. 2 princípios básicos, né, para vocês começarem a entender o que é captação de recursos, porque a gente pode falar muito mais. Primeiro princípio básico, para eu receber uma doação, eu tenho que... Para eu receber uma doação, eu tenho que pedir, gente. Eu tenho que pedir. Tem que ter o pedido. A gente não pede. A gente tem vergonha de pedir. A gente tem vergonha de falar que se financia com doação. Os fundadores das nossas organizações, dos nossos projetos, têm vergonha de pedir. Eu não falo de projeto só na periferia, na comunidade, não. Tem projeto de elite que o fundador tem vergonha de pedir também. Tem outros que são muito bons de pedir. Assim como tem associações de bairro, que os fundadores são muito bons de pedir. O pedido não é me dar um dinheiro aí. Não é isso. O pedido é fazer com que a comunidade saiba que você se financia com doação dela. As pessoas têm que saber disso. Isso tem que estar no nosso site, isso tem que estar no nosso folheto institucional, no nosso relatório de atividades. As pessoas têm que saber que nós nos financiamos com doações. Porque se as pessoas não sabem, como é que elas vão apoiar a gente? Se a gente faz um evento bacana e em nenhum lugar a gente pede doação, como é que a gente sabe disso? Nós estamos na Pinacoteca. A Pinacoteca é administrada por uma associação. A Associação Amigos da Pinacoteca é uma ONG. Muitos de vocês vão sair daqui sem saber que a Pinacoteca se financia com doações também. Eu estou falando isso porque eu conheço, as minhas amigas são captadoras aqui, né? E vira e mexe, eles fazem essa ação. As pessoas têm que saber que nós somos financiados por doação. Isso é o pedido. Não é me dar o dinheiro aí. Quando a gente escreve uma proposta para um edital, como o edital da Agência do Bem, vocês estão fazendo pedido. Quando vocês mandam uma proposta para uma empresa, vocês estão fazendo pedido. Quando vocês estão distribuindo material institucional, ou alguém entra no site de vocês, ou vocês respondem um e-mail, e o rodapé do e-mail vai, doe para nossa organização, para o nosso projeto, vocês estão fazendo pedido. Isso tem que ser parte da cultura da organização. Fazer com que as pessoas saibam que vocês se financiam com doação. E o segundo princípio, eu vou ficar só em 2, é relacionamento. A gente não recebe a doação e vira a cara. A gente não recebe a doação e diz obrigado e tchau. O doador financia a nossa causa. O doador financia o nosso impacto. A gente cria vínculo com o doador. Sem a doação, a gente não tem projeto. Então eu crio um vínculo com o doador, um vínculo permanente, porque eu quero que ele doe mais. Eu quero que ele continue doando. Eu quero que ele mantenha a sua doação por anos para a minha organização. O melhor doador é aquele que fica com a gente anos e anos. Então eu construo relacionamento com ele. Eu construo vínculo. Eu estava comentando com uma colega agora, né? Tem muito material institucional que vem conta bancária da organização. E às vezes é o que a organização tem para pedir o recurso. E eu sempre recomendo, se possível, colocar um botão de doação no site, colocar meios para pedir a doação em que a gente possa identificar o doador. Porque eu tenho que dizer obrigado. Eu tenho que colocar o e-mail do doador no meu cadastro para mandar um boletim mensal para ele. Eu tenho que ter o telefone dele para ligar quando eu tiver um evento. A gente tem que construir vínculo com as pessoas. Se a gente não constrói vínculo com as pessoas, não tem doação que permaneça. Então, eu sempre dou essa sugestão, né? No momento que vocês possam ir além na comunicação de vocês, coloque o botão de doar no site. Na verdade, os próximos e últimos slides sobre esse tema são sugestões. Sugestões para vocês mobilizarem doações na comunidade, mobilizarem doações ao redor de vocês. Tem muitas. A gente podia ficar um dia inteiro falando de captação. A gente podia fazer um curso de uma semana de captação. Eu selecionei só algumas para vocês. Primeiro é evento. Puxa, eu adoro evento de captação de recursos.
É tão gostoso fazer um evento, a gente se aproxima das pessoas, a gente consegue pedir doação de várias formas, de produtos, de materiais, de tempo. E em São Paulo, o evento de captação dá tão certo. Tão certo. Esse aqui é o evento, chama Festa do Verde, de uma organização de origem japonesa, que eu sou diretor voluntário dessa organização. Eles me convidaram para fazer parte do conselho deles, porque eu entendo de captação de recursos. Eles fazem uma festa em Itaquaquecetuba, uma festa para a comunidade. Eles reúnem 11 mil pessoas em 2 dias, e eles levantam 400 mil reais em doações. Uma festa na comunidade. E nem a festa que mais dá dinheiro em São Paulo. Qual que é a festa que mais dá dinheiro em São Paulo que a gente faz nas comunidades? Não, nas comunidades. Né? Festa junina, pô. Festa junina. A minha paróquia vive o ano do lucro da festa junina. Né? As escolas da minha filha fazem festa junina para roubar dinheiro dos pais. Né? Festa junina dá muito dinheiro. Em São Paulo dá muito dinheiro, mas tem um monte de outra festa que a gente pode fazer. Eventos, jantares, bingos, atividades. Né? As pessoas gostam de se ver. Quem conhece a gente por uma festa é um potencial doador amanhã. Eu adoro evento de captação de recursos, porque a gente pode fazer na comunidade. Rifa também, né? Puxa, essa organização Akibonoye, essa organização de japoneses, faz uma rifa por ano. Assim, tem regra para fazer rifa, tá? Tem regra para fazer sorteio. Tem uma regra federal da Caixa, é uma burocracia danada. Vocês não precisam saber disso agora, tá? Porque a Caixa não vai fiscalizar isso na comunidade e, sinceramente, ter que registrar no banco que a gente vai fazer uma rifa é uma burocracia bem brasileira, né? Então não vamos esquecer isso. Mas eu vou falar da Akibonoye, que é essa mesma organização que eu sou diretor, que faz uma rifa no começo do ano, que não é registrada na Caixa, né? Mas eles nem sabem que precisa. E vendendo rifa, eles levantam 200 mil reais em doação. É uma rifa tradicional, faz muitos anos, todo mundo sabe que tem. A comunidade ajuda a vender, né? Ali no bairro da Santa Cruz, tudo mais. 200 mil reais vendendo rifa. Dinheiro livre para a organização. O que é dinheiro livre? Dinheiro que não vem carimbado para usar naquela linha de orçamento. É dinheiro que vem financiar a sua instituição, o seu projeto. Né? Mas tem mais. Tem que ter site hoje em dia. Tem que ter site, tem que ter o botão da doação. Tem que estar lá, é tecnologia. As pessoas têm que conhecer vocês pela presença online. Tem que estar online, né? A gente tem que estar online. O grosso da doação não vem online. Eu acho que o próximo é financiamento coletivo, que também é uma forma da gente mobilizar doações na comunidade, com as pessoas online, né? O grosso da doação ainda não é online, nem aqui, nem na China, nem nos Estados Unidos. O grosso da doação é física, o olho no olho, é o evento, é a atividade, é a pessoa na sua frente, é na rua. Mas a gente tem que ter uma presença online hoje em dia. Tem que ter, não tem como não estar nas mídias sociais, no Facebook, não ter site, não ter o botão de doação. A gente pode testar fazendo campanhas de captação de recursos. Captação de recursos é uma ciência, eu poderia falar um monte de técnicas para vocês aqui, mas é uma arte também. É uma arte, é como a gente consegue prender a atenção das pessoas, é como a gente consegue contar histórias, é como a gente consegue sensibilizar a pessoa para a nossa causa, para o impacto que a gente quer trazer para a vida dos outros, ou dela mesma, e como faz com que ela doe para nós. Né? Editais, eu coloquei editais porque é uma forma sempre muito acessível para a gente captar para projetos e organizações na comunidade. Né? A gente está no evento de lançamento de um edital, então é sempre bom acompanhar, ficar atento, observar os editais que saem também. Gorjeta solidária, o troco. Estou trazendo esse exemplo muito comum hoje em dia, aliás, muito comum não, cada vez mais comum hoje em dia, você poder doar o troco no estabelecimento comercial. Né? Você poder arredondar o valor da sua compra. Né? Ou nota fiscal paulista, que a gente tem aqui em São Paulo também. Né? Ou os cofrinhos. Colocar o cofrinho no estabelecimento comercial. Puxa, né, vocês estão nas comunidades, será que não tem estabelecimentos da própria comunidade que não aceitariam receber cofrinhos nossos para que as pessoas doassem os centavos que elas recebem de troco em nome da nossa organização? E criar uma logística de recolher cofrinhos de tempos em tempos. O Hospital do Câncer de Barretos faz isso. O maior hospital filantrópico do país, lá em Recife, faz isso. Por que a gente não pode fazer no nosso bairro também, com os nossos estabelecimentos comerciais? Né? E o último exemplo, tem muito mais. Eu gosto de brincar sempre apresentando o despertador da doação, que é o último exemplo que eu dou. Depois eu vou passar só uns links úteis para vocês aprenderem mais sobre captação. A captação de recursos é tão bacana, tão divertido, que a gente pode inventar, a gente pode criar. Então o povo criou o despertador da doação.
é o seguinte, não sei vocês, mas eu perco a hora toda manhã. Né? E eu perco a hora porque eu tento enganar o sono. Eu sou brasileiro, né? Eu tento enganar o sono. Como é que eu tento enganar o sono? Eu sei que eu tenho que estar de pé às 7, eu coloco o despertador 6h30. Põe o despertador 6h30, mas eu tenho que acordar às 7, mas eu ponho o despertador para 6h30. Aí o despertador toca 6h30, o que eu faço com ele? Põe soneca, porque eu quero ficar mais 10 minutos dormindo, porque eu sei que eu tenho que levantar às 7, mas eu sou imbecil, coloquei 6h30 o despertador para ficar colocando soneca. Aí eu aperto soneca de novo. Aí eu aperto soneca mais uma vez. Aí quando eu vi, já desliguei o despertador sem querer. Né? Acontece muito, aconteceu hoje de manhã. No despertador da doação, que criaram lá na Inglaterra, é um aplicativo que a gente integra com o celular de vocês. Né? Criaram lá na Inglaterra. A cada vez que eu apertar a soneca, uma doação para uma ONG. Cada sonecada, uma doação para uma ONG. Eu estava falido. Eu não ia ter dinheiro para o metrô para chegar aqui. Eu estava falido se tivesse isso no meu celular. Né? É criatividade, gente. É criatividade, captação de recursos. Tem que ter estratégia por trás. Tem que ter planejamento por trás. Mas tem muita criatividade também. Bem, o nosso conteúdo a gente acabou. Mas eu tenho umas últimas dicas para vocês, de onde vocês podem aprender mais sobre captação de recursos. Né? Primeiro, tem um vídeo, o vídeo a gente não vai passar, mas vai ficar no link para vocês. Tem um vídeo da ACD aqui, muito bonitinho, um vídeo para mobilizar as pessoas, para que as pessoas doem para a ACD. Depois vocês vejam esse vídeo, chama Máquina Resolvedora de Problemas. Não sei se alguns já viram, é um vídeo muito bonito que faz com que as pessoas queiram doar para a ACD. Vai ficar de recomendação para vocês. Onde é que vocês podem saber mais sobre captação de recursos? Né? Primeiro no site da BCR, que é essa organização que eu sou o diretor executivo, né? E, de novo, agradeço o convite para estar aqui presente com vocês. A gente manda um boletim semanal gratuito para qualquer um. Vocês podem se cadastrar lá na BCR para receber nosso boletim. Quem se cadastrar ainda hoje à noite vai receber o boletim amanhã, porque a gente está terminando de fazer o dessa semana. Quem for captador, né? Quem de vocês aqui é captador? Amei a palestra, quero ser captador de verdade, quero ajudar o João, quero pagar o salário do João, porque acredito na causa dele na BCR. Pode se financiar lá, pode se associar lá com a gente. Né? Os associados pagam R$220 por ano, e ajudam a financiar a BCR, ajudam a que a gente continue fazendo esse trabalho de disseminar captação de recursos, e tem também alguns benefícios, desconto em eventos, né, descontos nos nossos principais encontros. Os descontos valem a pena, quer dizer, os descontos pagam a anuidade, mas eu sempre convido a se associarem para ajudar a fortalecer essa causa no Brasil, que é a captação de recursos. Né? A gente tem cerca de 330 associados no país inteiro. Lá tem muito edital, tem muita vaga de captação de recursos, tem muita notícia sobre captação. Acessem o site da BCR, se cadastrem para receber o nosso boletim e saibam que eu faço o boletim toda semana com carinho. Tá? Sou eu que faço. A BCR é pequenininha, né? Sou eu e mais outra pessoa, então sou eu que faço o boletim com muito amor e carinho toda semana. Além disso, para quem quiser estudar captação de recursos, técnicas, fontes, maneiras de captar, planejamento estratégico, ferramentas de captação de recursos, a gente tem a Captamos. É uma plataforma online de conhecimento em captação de recursos. Tem cursos online, tem artigos, tem casos, né? Casos de captação de recursos. A captação de recursos é uma ciência muito ampla. Então tem muita coisa lá, totalmente gratuito para quem quer estudar captação de recursos. E vocês podem acessar lá www.captamos.org.br. É a gente que faz lá na BCR também. Não coloquei aqui, mas quem tiver a oportunidade, né? Puxa, gostei muito do tema, sou aqui de São Paulo, tenho uma verbinha separada para capacitação. Em junho, a gente faz um grande evento que chama Festival ABCR. Por 3 dias, 600 pessoas ficam estudando captação de recursos. São 50 palestras, mais de 100 palestrantes, gente do país inteiro, aqui em São Paulo, chama Festival ABCR. Eu tirei esse slide, mas vocês podem pesquisar depois. Quem quiser participar com a gente, esse ano é de 6 a 8 de junho. O Festival ABCR 2018, aí já é um evento presencial, gigantesco, só de profissionais engajados
em mobilizar doações para causas. É muito bacana, porque é gente do bem, né? Gente que quer garantir o impacto de vocês, o impacto das nossas organizações. E, para terminar, a grande campanha que a gente lidera, junto com vários outros parceiros, para incentivar a doação, porque a gente falou comecei falando de doação, terminei falando de captação de recursos e arremato agora falando de uma grande iniciativa que nós desenvolvemos todos os anos no Brasil para chamar a atenção do brasileiro para a importância de doar para causas. Né? Faz 5 anos já, uma vez por ano, a gente desenvolve uma grande campanha de comunicação para que as pessoas doem para vocês. Qual que é o nome dessa grande campanha que a gente faz no final do ano, de incentivo à doação? Dia de doar, muitos de vocês já conhecem. Então, eu faço o convite para que vocês, desde já, se preparem para a edição 2018 do Dia de Doar, que será dia 27 de novembro. O Dia de Doar é uma grande campanha de incentivo à cultura de doação. Eu sou um dos organizadores do Dia de Doar, eu não recebo doação, a gente não indica para quem doar. A gente faz a campanha de comunicação. A gente cria peças, materiais, fanpage, a gente vai na imprensa, a gente faz vídeos, mas cada um de vocês aqui faz a sua própria campanha no Dia de Doar e pede a doação para o seu próprio projeto no Dia de Doar. Qual que é a ideia da campanha? É que todo mundo saiba, né, todo mundo mude o seu hábito, a sua rotina e passe a doar para uma organização da sociedade civil, para uma causa. A gente chama a atenção das pessoas por meio de uma grande campanha nacional de incentivo à doação. Esse ano é dia 27 de novembro, é sempre numa terça-feira, né? Fiquem atentos, o site é diadedoar.org.br, ainda não é a versão nova do site, ainda está o material antigo, mas comecem a preparar a campanha de vocês na comunidade mesmo, no bairro, na região, com os parceiros locais, para mobilizar doações para o projeto de vocês no Dia de Doar. Certo, gente? Acho que o tempo que a gente tinha era isso. Eu vou deixar o meu material aqui para vocês com o meu e-mail. Vocês podem me escrever à vontade, está ali o meu e-mail institucional da BCR. Eu sou viciado em e-mails. Mas a apresentação, que é o mais importante, vai ficar aqui com vocês. E aí, não sei se a gente tem tempo para dúvidas, mas se tiver ainda fica uns minutinhos mais, mas desde já agradeço todo mundo, né, gente? Obrigado. Muito bom, vamos lá. Vamos ver em qual ordem que eu respondo aqui. Primeiro, eu não sou especialista com fins lucrativos. Eu sou especialista em sem fins lucrativos. Mas, hoje em dia, o fato é que negócios sociais estão muito na moda. Negócios de impacto social, né? Então, se você conseguir caracterizar a sua iniciativa como um negócio de impacto social, tem dinheiro semente, tem o Guia 2,5, né, de aceleradoras de impacto social. Na verdade, os negócios sociais estão muito mais na moda do que doar para ONGs, hoje em dia. Então, eu não sei te direcionar quem são os potenciais financiadores. Mas você tem ferramentas hoje em dia que você consegue avançar. Alguns negócios sociais estão usando ainda dinheiro de doação também. Tem um muito legal, muito bacana, que chama Projeto Vivenda, que faz reformas nas comunidades, nas casas das comunidades, que recebeu dinheiro de doação no início para até alcançar a sua sustentabilidade. Mas são técnicas diferentes, né, do que são iniciativas diferentes das que eu citei aqui, porque as daqui são realmente para o mundo das organizações sem fins lucrativos. Mas negócios sociais, o Guia 2,5, empresas B, são temas que estão muito fortes hoje em dia, que você pode estudar e tentar se aproximar de potenciais financiadores a partir daí, né, Vox Capital e algumas outras iniciativas que financiam negócios sociais. E R, a gente tem que facilitar a doação. Doar tem que ser fácil. Quanto mais fácil for doar, mais as pessoas vão doar e vão se vincular às organizações. Incentivo fiscal, quer dizer, doar parte do meu imposto, é um modelo que existe no mundo inteiro. É um modelo muito legal, porque as pessoas passam a ter a opção, ao invés de pagar imposto, eu dou. Isso é muito bom. Né? E olha que eu sou formado em administração pública, mas eu prefiro doar do que pagar imposto para o governo. No Brasil, a gente tem uma dificuldade que a nossa legislação é burocrática. A nossa legislação é complexa. Você tem várias leis para várias causas e ainda assim não tem leis para todas as causas. E aí o doador tem que saber qual lei que ele se enquadra, em qual percentual e como é que é feito o cálculo da doação.
Eu sou um entusiasta da doação de imposto de renda, já fiz doação de imposto de renda, quando a Receita permitiu, mudando o formulário. Ainda que eu não seja um especialista, é uma opção bacana para muita gente. Tem 10 milhões de pessoas que podem doar via incentivo fiscal, mas infelizmente só 0,16% das pessoas doam via incentivo fiscal. E um dos motivos é o desconhecimento, é a complexidade da legislação. Se você tem a opção de promover isso, de receber doação via incentivo fiscal, eu sempre sugiro que o faça, que o coloque como parte da sua cesta de diversificação de fontes e receitas. Mas no Brasil, com a legislação que a gente tem, é muito complexo e muito difícil para o indivíduo e para as empresas também, que também tem incentivo fiscal para a empresa. E é até aí que eu consigo falar de imposto de renda. A tecnicalidade, né, a parte mais jurídica, eu já não entendo muito, não é a minha área de atuação. Face-to-face, também chamado de diálogo direto, né? É uma técnica de captação de recursos, está entre várias daquelas que eu apresentei, mas eu não trouxe aqui. É uma técnica de captação de recursos que você pede doação na rua. Cara a cara, seria a tradução mais fidedigna ao português, face-to-face. Cara a cara, olho no olho, né? É uma técnica que começou pelo Greenpeace em Viena. Alguém no Greenpeace em Viena, no final da década de 90, teve uma ideia e falou assim, vamos colocar uma barraquinha dentro de um shopping, uma barraquinha do Greenpeace dentro de um shopping, e vamos pedir doação, vamos ver se as pessoas doam. E tinha filas, e mais filas, para as pessoas doarem para o Greenpeace no final da década de 90. Aquilo se disseminou. As pessoas, as organizações pedindo doação nas ruas para as pessoas. E eu já vi isso em vários lugares do mundo. Pela minha profissão, eu tenho a oportunidade de viajar bastante e já vi face-to-face nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. É uma técnica que se disseminou no mundo inteiro. É, sem dúvida nenhuma, uma das técnicas mais caras de captar recursos. O investimento em RH que se tem lá, em tecnologia, para garantir que aquela pessoa doe e continue doando por vários meses, é muito alto. A taxa de retorno desse investimento é de 1 ano e meio, 2 anos, para aquele investimento inicial se pagar. Porque captação de recursos, eu invisto para trazer dinheiro. O dinheiro não vem de graça. Eu invisto para trazer. O face-to-face, eu preciso de muito investimento para fazer gerar receita. Não é uma oportunidade para a maioria das organizações. É uma oportunidade para as organizações mais ricas, com mais capacidade de investimento em captação de recursos. Por isso que a gente vê muitas internacionais e algumas nacionais fazendo, como a Fundação Abrinq, o GRAAC fez alguns testes, tudo mais. Dá resultado? Dá. Dá resultado. E não é à toa que as organizações fazem pra caramba, porque dá resultado. A gente que está na rua gosta? Não, a gente foge deles. Né? A gente está na rua foge deles. Né? Tem um vídeo do Porta dos Fundos engraçadíssimo sobre o tema. Para quem não viu, assista. Um vídeo do Porta dos Fundos mostrando o Greenpeace e o Médicos Sem Fronteiras. Divertidíssimo. A gente passou no nosso evento para 500 pessoas e as pessoas gargalhavam. Né? Claro que a gente é captador de recursos, então a gente faz graça com a própria profissão. Mas é uma técnica muito séria, muito profissional, muito bem pensada e muito cara. É curioso que uma vez alguém falou assim para mim, João, eu vejo aquelas ONGs na rua pedindo doação e eu fico com dó delas. Elas devem estar tão mal das pernas que elas estão mandando os funcionários pedir doação nas calçadas. Falou isso para mim. Né? Eu falei, mas é que a gente não entende isso no Brasil, né? Vocês estão tendo a oportunidade de conversar mais. Não conhece uma realidade nossa, é muito novo, no Brasil não tem 10 anos. Ele achava que a ONG estava quase falindo, então ela estava tendo que pedir dinheiro nas ruas. Na verdade, tem um investimento de 1 milhão, 2 milhões. A Unicef é quem mais faz. Unicef é quem mais faz, na verdade. Tem equipes no país inteiro. E a última pergunta dela é a mais difícil de todas, porque é a realidade nacional. Eu falo de captação de recursos, muitas vezes, para captadores de recursos. É fácil falar de captação para captadores. É difícil falar de captação para quem está no comando das organizações. Porque aquele cara que geralmente criou a organização, ou está há 20 anos, está estabelecido lá, sempre fez do mesmo jeito, nunca precisou mobilizar doações e agora não quer fazer diferente. Né? E não há captação de recursos que dê certo se não houver engajamento do topo. Se quem tá, eu falo isso para os próprios captadores. Se a sua diretoria ou o seu conselho não acredita em captação, vai procurar outro emprego. Não outro emprego, vai procurar outra organização para trabalhar. Porque não vai dar certo. Captação de recursos começa em cima.
O conselho, geralmente as organizações deveriam ter um conselho, a maioria acaba tendo diretoria voluntária, não tem problema. Os conselhos têm que entender a importância de captar e tem que trazer gente que vai captar para a organização e tem que dar apoio para isso. Aliás, quem está em cima tem que ser o primeiro a doar para as organizações. Eu sou diretor dessa ONG japonesa Kibonoye, eu tenho doado muito, porque eu tenho que dar o exemplo para os outros conselheiros também doarem, para os outros diretores também doarem. Só que a gente tem uma dificuldade no Brasil, que nós temos um modelo de governança e gestão das nossas organizações baseado em uma outra época, onde quem fundava também executava. E aí tem uma mistura, né, entre quem governa e quem faz. Uma organização que tem uma governança um pouquinho mais avançada, separa as instâncias. Você tem quem decide, diferente de quem executa, e você tem quem decide efetivamente ajudando a trazer recursos para a organização ser sustentável financeiramente. É muito difícil, a gente tem que fazer educação de diretores, educação de doadores. Se lá em cima eles não apoiam e não estão abertos a apoiar, eu nem vejo alternativa, a não ser ou trocá-los ou sair quem está embaixo. Porque é uma mentalidade, é uma mudança de mentalidade que a gente tem que promover no Brasil. Como é que a gente promove? Como é que a BCR promove essa mudança de mentalidade? Participando de eventos como esses, palestrando, disseminando informação. Eu não tenho dúvida que hoje a gente já impactou muito mais gente do que teríamos impactado sem isso, sem a BCR. Mas tem muita gente por aí nas organizações bem tradicionais, bem antigas, ou mesmo assim mais recentes, mas com um pensamento um pouco diferente, porque sempre teve dinheiro de governo, porque sempre teve um financiador, porque sempre a igreja bancou, que não consegue mudar a mentalidade para uma mentalidade mais moderna, onde eu sou financiado por quem acredita na minha causa, e não eu sou financiado pelo governo que tem a obrigação de me dar dinheiro. Não é o que eu acredito, né? Gente, obrigado.